moderna falando. Hoje é dia de denúncia. Hoje é dia de polêmica, de peitos. Hoje é dia da teoria da conspiração. Hoje é dia de se inscrever, se notificar, se curtir, se compartilhar essa palhaçada toda. Hoje é dia de apertar a sineta para as notificações também. Quase 5 inscritos, quase 3, quer dizer. Enfim, sem mais delongas. O ESG, Environmental Social Corporate Governance, ou conhecido aqui no Brasil como ASG, que seria Governança Ambiental, Social e Corporativa, é um conjunto de considerações administrativas nas organizações, que inclui questões ambientais, questões sociais e de governança corporativa, que devem ser consideradas ao investir. De acordo com a ONU, investir em empresas associadas ao ASG ou ESG é considerado como um investimento responsável de impacto. O termo ESG ganhou destaque pela primeira vez em um relatório de 2004 intitulado Who Cares Wins, que foi uma iniciativa conjunta das instituições financeiras a convite das Nações Unidas, ou seja, da ONU. Em 2021, o ESG, ou ASG, passou de uma iniciativa de responsabilidade social corporativa feita pela ONU para um fenômeno global que representa mais de 30 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Agora vamos tomar uma red pill aí. Sejamos astutos como serpentes e inocentes como pombas, como disse Nosso Senhor. O que o ESG, ou ASG, quer implantar é o capitalismo consciente, um nome bonito para um sistema de capital influenciado por tendências progressistas, que, como se tem observado, avança de maneira rápida e devastadora, destruindo qualquer traço de tradicional e substituindo por tendências anticristãs. Resumindo, o ESG é uma pauta de cunho obviamente globalista, pois foi criado pela ONU. A pretensão principal do ESG é a padronização comportamental do setor empresarial mundial. Ele é descaradamente um dos planos mais expostos da nova ordem mundial, se tu acredita em teorias da conspiração. Só que disfarçado com uma roupagem de comprometimento com questões ambientais e sociais. É praticamente a corrupção ideológica no setor administrativo, governamental e empresarial, em todos os países que aderem às diretrizes antinacionais da ONU. Qual é o meio principal de agir? Fácil. Estímulo financeiro e desprezo ou boicote de qualquer oposição que não aderir às diretrizes do ESG. Você sabe aquele filme ou jogo que ficaram estragados pela lacração ou inclusão desenfreada? Bem, você pode culpar o ESG ou ASG, tanto faz, pela qualidade desses projetos. É que todas essas empresas são propriedades de investidores que apoiam e aderem ao ESG, o famigerado capitalismo consciente. Eles não percebem que os projetos não vendem? Eles sabem que muitos não vendem, mas alguns vendem, e bastante até. É que muitas pessoas, como os ateístinhas geeks, os liberais dinheiristas, os burros, os indiferentes, os esquerdistas moderninhos, os maçons de baixo grau do chão da pirâmide, não sabem que há muitas pessoas que são movidas por bens imateriais. Os idealistas de base espiritual ou filosófica, ou seja, eles não se importam com dinheiro. Pessoas que podem até ter muito poder aquisitivo, mas que não têm medo nem de perder as grandes somas que têm, talvez até tudo, porque eles buscam os seus desejos imateriais. Afinal, o que é mais letal? Uma má ideia ou uma arma? Reformulando, o que é mais perigoso? A ameaça de uma bomba atômica ou a ameaça comunista? Com a bomba atômica, sua morte é repentina, mas no comunismo, sua essência é morta. Morte rápida ou morte lenta? É mais fácil o comunismo acontecer do que um ataque nuclear, que só tivemos 2 na história. O ESG é uma ameaça lenta e corrosiva, assim como foi lento e corrosivo o avanço do comunismo na cultura, na moral, na história e nas políticas dos países que ele foi infiltrado. Mas ninguém reparou que essas medidas impositivas do ESG possam parecer injustas em alguns casos e até um tanto imorais? Não, porque a roupagem do ASG ou ESG, a roupagem que eles defendem, é também defendida por qualquer organização midiática, opiniões acadêmicas e científicas, só daqueles que aparecem na mídia, claro. Ou por políticos liberais, esquerdistas, que, por demagogia ou índoles liberalizantes, atraem muitos dos jovens e adultos ingênuos, alimentando com isso um cenário arrogante de certezas sociais, ambientais e espirituais. Resumindo, ninguém critica o ESG porque não vê nada de mal no ESG. E além do mais, desde quando a burguesia, os grandes investidores e grandes empresários se importam com o autoritarismo globalista? Desde que ganham dinheiro, para eles está tudo de boa. E mesmo se perder dinheiro e se ferrarem legal, eles não têm capacidade de questionar algo que não seja pregado pela grande imprensa ou pelos cientistas e acadêmicos, superstars midiáticos e coachings. Eles não têm interesse e também não sabem em se opor. Entre as diretrizes de obrigatoriedade para ingressar no ESG há a consciência ambiental, que está todas as pautas ecológicas possíveis, tanto as boas como as ruins. É complicado falar de ecologia porque na teoria ela é algo maravilhoso, na verdade. Mas quando na prática ela é utilizada, só serve para travar os avanços humanos e uma exaltação irracionalista à natureza,
como tem feito infelizmente a Igreja Católica em alguns lugares do mundo. Aí fica algo meio insustentável defender pautas ecológicas. Então não acredito na inocência das pretensões ambientais do ESG. Em questões de governança corporativa, não há pontos tão polêmicos para ser discutidos. Já as questões sociais, essa fede a canhoto. A ESG defende falácias ideológicas como diversidade, igualdade e inclusão, resolução de conflitos e crises humanitárias. Olha, para um desatento isso parece bom e normal, mas na prática não é assim. A igualdade não existe em nenhum lugar da natureza animal ou da natureza humana. Nem deve existir, na verdade. A igualdade só é aceitável em questões da moral, onde concordo que temos que sempre alcançar a igualdade a Cristo. Mas, do contrário, se torna algo injusto e complicado de seguir a igualdade. Porque existe algo chamado deveres e responsabilidades, que impedem que a igualdade seja aplicada. A hierarquia e os trabalhos têm graus de deveres e responsabilidades, alguns maiores, outros menores. Por exemplo, alguns animais precisam ter um líder para seguir, como os leões e gorilas. Isso é da natureza deles. Logo um vai ser o líder, logo alguém vai ter privilégios e deveres que os outros não têm, e para isso ele vai ter que batalhar para alcançar. E quando o perigo vir, ele vai ter que ser o primeiro a proteger seus semelhantes. As abelhas e as formigas têm uma rainha, e a rainha não tem os mesmos direitos e deveres de uma formiga operária. Ela é mãe de todos e protegida e respeitada por todos. Não podemos dizer que um rei deve ser tratado da mesma maneira que o operário. Claro que não. O operário muitas vezes pode até ter a vida sofrida e ganhar pouco, até ser injustiçado, mas o rei, além de ter deveres e preocupações muito maiores que um operário, tem uma responsabilidade de ser representante de uma nação, o pai de uma nação. Isso eu estou dando um exemplo de um bom rei ou um bom presidente, porque no caso do ruim é total irresponsabilidades, então isso nem vem na cabeça dele, né? Mas enfim, são dois mundos totalmente diferentes. Na questão espiritual, não existe igualdade também. Deus ama muitos, mas pode ter certeza que ele ama mais Nossa Senhora, São José, São Pedro e São João Batista do que eu, tu, Padre Paulo Ricardo ou Papa Francisco, por exemplo. Porque os 4 primeiros exemplos são mais santos e obedientes a Deus do que eu, tu, Padre Paulo Ricardo e Papa Francisco, sem querer julgar esses últimos 3 casos. A diversidade e inclusão é boa, muito boa até, mas só se for feita de maneira natural e não artificial, ou seja, é perigoso forçar a inclusão e a diversidade, porque pode causar revoltas e até racismos. Uma pessoa altamente competente perde uma promoção só porque a outra pessoa promovida é uma mulher ou ter outra etnia, isso é realmente injusto. É uma propaganda de um conflito racial que, longe de criar uma cooperação, prega a qualquer momento as injustiças raciais e sexuais. Nunca querendo a cooperação ou a paz. Nunca querendo a cooperação silenciosa, sempre querendo o conflito exposto. Hoje isso está no cinema, nos videogames, na indústria cultural em geral. Mas esse ESG quer transferir essas esquizofrenias partidárias ao setor administrativo de empresas e organizações diversas. Mas existe de fato uma organização que a inclusão até funciona, ela é a mais inclusiva e diversificada da face da Terra, e é a Igreja Católica. Há diversos sacerdotes, beatas e beatos, e santos e santas, sejam eles africanos, nativo-americanos, árabes, negros, brasileiros, europeus. Se um bispo ou cardeal do clero africano, que é um exemplo aos católicos, por sinal, um clero bem fiel e ortodoxo, for papa, todos os católicos do mundo inteiro vão ter que aceitar ele como o bispo de Roma, o vigário de Cristo na Terra. O homem negro vai ser o pai e guia espiritual de todos os bilhões de católicos pelo mundo. Se isso não é diversificado e inclusivo, não sei o que é mais. Mas é claro que estamos falando de etnias e de homens e mulheres. Já as questões de interesses sexuais partidários, esse a igreja é extremamente intolerante de fato. De qualquer forma, as opções sexuais, assim como sexo ou etnia, não devem servir de medida para ingressões no trabalho ou para a promoção de regalias ou direitos trabalhistas de ninguém em nenhum lugar. Isso dá exclusivismos desnecessários e gera mais conflito na nossa sociedade já conflituosa. Já a obrigatoriedade do ESG entre resoluções de conflitos e crises humanitárias é algo meio emblemático para mim. No entanto, não me parece algo muito correto para uma empresa ter que se envolver nessas questões. Ou o quê? Agora o ESG vai promover que as empresas façam boicotes a questões de cunho social em nações nacionais ou estrangeiras que não estiverem seguindo os ditames da ONU? Agora, por exemplo, todas as empresas que estão ligadas ao ESG vai ter que boicotar nações ligadas à Rússia ou a Israel? Porque se for o interesse da ONU, basicamente é isso. Mas isso daqui é o que estou falando besteira aqui também. Não quer dizer que essa resolução de conflitos e crises humanitárias seja isso, né? Mas ficou meio confuso para mim esse ponto. Mas como disse, não me parece algo bom, né? Já foi dito tudo que era necessário de qualquer forma. Pessoal suspeito de qualquer tendência globalista. Elas tendem a prejudicar as particularidades nacionais das nações.
em qualquer lugar onde ela se infiltra. ONU e comunismo, ambos internacionalistas e destruidores da tradição e do espírito nacionalista. Principalmente se for essencialmente católico a nação invadida. Em menor grau até a protestante. Vai deformar a consciência nacional, criar uma coisa biônica e é isso. Vai destruir toda a história do país por causa dessas infiltrações alienígenas internacionalistas. Aperta a sineta, se identifique, se curta, se compartilha, se inscreva. Tchau. Esse vídeo é só uma questão de opinião. Não é pra se levar a sério. Sem raiva no coração. E também as acusações que eu fiz, elas não têm uma curidade de documentação. Então não leve tão a sério esse vídeo. Só leve como uma opinião de alguém paranoico. É isso. Ou com uma paródia, né? É isso. Tchau. Bye bye.